Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu queria começar esse momento de estudo com a palavra orando por cada um de vocês e por mim também. Vamos orar? Pai de toda graça, de toda misericórdia, fala conosco, Pai, nessa noite. Firma, Pai, os nossos passos na Tua palavra, Pai, nesse tempo do fim. Guarda, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Quantos de nós, Pai, acabamos por falta de contentamento e de amor excessivo ao dinheiro, entrando num quadro depressivo, num quadro angustiante. Espírito Santo de Deus, nos ensine nessa noite e nos capacite a lançar sobre a pessoa de Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, porque a Tua palavra diz, Pai, que Ele tem cuidado de nós. Dá-nos, Pai, o contentamento. Nos ensina pelo exemplo de Salomão, que a riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer, o sucesso pelo sucesso, tudo isso é loucura e algo inútil e sem proveito algum. Salva aqueles a quem ainda não passaram pela graça do novo nascimento. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Meus queridos, eu creio que o dia do Senhor está cada dia mais próximo. Vocês viram o terremoto no Chile, quinta-feira passada? Ficaram sabendo, não? 7,4. 62 cidades sentiram os tremores. Pessoas em Cambé sentiram tremores. Hoje pela manhã eu fiquei sabendo que pessoas aqui em Londrina também sentiu os tremores. E a Bíblia fala que uma das manifestações de tantas seria terremotos em vários lugares. Eu, Maurício Torres, estou admirado de Londrina não estar com tantos terremotos ainda. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido, antes da gente entrar aqui no nosso estudo. Esse mundo vai melhorar? Você tem esperança que esse mundo vai melhorar? O que a Bíblia fala que esse mundo aqui está entesourado para quê? Para o fogo. Então, não pense que esse mundo vai melhorar. O que esse mundo, a Bíblia diz que ele está aguardando, ele está entesourado para o juízo, para o fogo. A Bíblia diz que esse mundo jaz aonde? O que é a palavra jaz? Já era. Ouvi um já era aí, é isso? Vamos matar o Márcio Mizobuti aqui agora, dentro de um caixão. Aqui jaz Márcio Mizobuti. O que significa isso? Um defunto, acabou-se. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, esse mundo jaz no maligno. Não crie esperanças nesse mundo. Nós vamos ver que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esse mundo, nós somos o quê? Vocês sabem. Nós somos os mais miseráveis, os mais dignos de lástimas de todos os homens. Então, Senhor, nos livra desse mundo por misericórdia. Jesus lá na cruz, a Bíblia diz que Ele fez uma obra de nos desarraigar do mundo perverso e mau. Desarraigar é tirar pela raiz. Antes, a nossa nutrição estava no mundo e nas coisas desse mundo. Agora, por causa do novo nascimento, por causa que a obra que Cristo fez lá na cruz, há 2000 anos atrás, por que Cristo morreu naquela cruz? Porque quem tinha que morrer? Você, eu. Nós tínhamos que morrer naquela cruz. Então o que Deus fez? Ele enviou o Filho dele sem pecado, o Filho dele sem pecado foi para a cruz, lá na cruz ele atraiu o nosso pecado, a nossa natureza perversa, maligna, egoísta, como eu acabei de orar aqui pelas crianças,
É triste dizer que aquelas crianças que estavam aqui, bebê de colo, crianças pequenas, é difícil de dizer, é triste dizer que ali dentro tem uma natureza perversa, maligna, egoísta. Mas é verdade. É verdade, a Bíblia diz isso. Mas aí a Bíblia diz também que o Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo, gente. Jesus veio para tirar não só de dentro delas, mas de dentro de cada um de nós aqui que estamos nessa sala hoje, e das pessoas que nos acompanham a internet ao vivo, e das que vão ouvir ainda essa mensagem, não sei quando. Então Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância, e para dar essa vida, Ele teve que crucificar o nosso velho homem lá na cruz. Lembra de Gálatas 2:20? Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é novo nascimento? É Deus em Cristo tirar de dentro de nós o velho homem, tirar de dentro de nós o eu, tirar de dentro de nós a natureza perversa e maligna e colocar dentro de nós o quê? Um rótulo. Pastor da primeira igreja batista de Londrina, isso vale alguma coisa se eu não tiver Cristo? Não vale nada. Mas graças a Deus que eu tenho Cristo. E você? Então tá bom. O nosso tema hoje, meus irmãos, é a falta de contentamento e a depressão. Nós estamos caminhando aqui nesses que eu chamo de 3 degraus: ansiedade, depressão e suicídio. Começa com as ansiedades, com as preocupações, com os medos, com as angústias, com as aflições. Do mundo tereis o quê? Aflições, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, a nossa alma. Então começa com isso. Se isso não for tratado biblicamente, eu digo, como é que eu trato com a ansiedade biblicamente? Lembra de 1 Pedro 5,7? Lançando sobre Jesus, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Nós é muita gente, Ele tem cuidado de mim, não sei de você. Se essa ansiedade não for tratada, ela vem para uma depressão. E da depressão para o suicídio, é mole. Eu tive agora de viagem uma cidadezinha desse tamanhozinho, quando eu cheguei lá conversando com uma pessoa, e ele falou assim: rapaz, um rapaz aqui, amigo nosso, com bens, com coisas, ontem chegou em casa e botou uma corda no pescoço e se matou. Eu falei: até aqui está acontecendo isso? Eu achei que era só em Londrina. Aliás, não é em Londrina, o problema de suicídio ele está mundial. E isso vai aumentar mais, segundo a minha Bíblia. Isso é um assunto seríssimo, mas é muito sério mesmo. E se o Senhor não tratar com isso conosco, com as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos adolescentes, o negócio vai pegar. Eu quero dizer para vocês que esses estudos que eu estou fazendo aqui, eu já estou fazendo com os pais de segunda-feira, eu estou trabalhando em cima de um livro de um irmão que já esteve aqui, pregando aqui na nossa comunidade, Wilson Porte Jr. E ele falou sobre esse assunto com a liderança quando ele esteve aqui uns anos atrás. O livro é Depressão e Graça. O Wilson Porte, ele teve depressão profunda, que a gente pensa que depressão é ímpio que passa por depressão, que o cristão não passa por depressão. Nós vimos no estudo passado que Jesus Cristo ele teve vários sentimentos de angústia, de sofrimento, comparados à depressão, a chegar a um ponto de chegar a um estresse tão alto da hematidrose começar a suar sangue. E isso é um assunto muito sério. Agora, o que é depressão? Você sabe que a palavra depressão, ela foi tirada da topologia, sabia não?
Sabia não, topologia? Tem placa, se você colocar aí no Google, não vai pegar celular agora, por misericórdia. Esse troço do celular, às vezes eu fico aqui no culto e os irmãos ficam mandando mensagem, filha mandando mensagem, e eu falo, eu preciso desligar esse troço, porque ele dá um negocinho. Se você colocar lá a placa, a depressão à frente, vai aparecer uma placa. A depressão é quando o carro está vindo e de repente ele dá uma baixada ali, sabe? Então essa palavra depressão, ela foi tirada, um dos segmentos é da topologia. E ela é exatamente isso, ela está associada ao rebaixamento do nosso humor, à elevação do humor. Mas eu queria colocar aqui alguns sintomas da depressão, e você vê se você vai encaixando aí, mas calma. Primeiro, irritabilidade. Segundo, desesperança. Terceiro, medo. Culpa. Tristeza, problemas de sono, falta de concentração, perda de apetite, excesso de apetite, apatia. O que é apatia, meus irmãos? O que é uma pessoa apática? Indiferente. Não estou nem aí para nada. Insensível, indiferente. Taquicardia, aperto no peito, choro excessivo. Você está doido? Você está botando todo mundo hoje aqui, eu vou sair daqui depressivo? Calma que não é, isso aqui é um conjunto, viu? Eu fico, vários aqui me pegam. Vários aqui me pegam. Esses aqui são alguns sintomas. O pastor Glênio conta que ele trabalhou muitos anos no Hospital Psiquiátrico Colina Verde. Quando ele chegava lá, tinha um quadro escrito assim: os loucos lá de fora vêm visitar os loucos daqui de dentro. O que isso significa? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que, a começar por mim, pegar o prisão aqui, a Cris, esse povo, a minha cunhada ali, isso descer e subir, todo mundo aqui é um bando de desequilibrado. Ou para cima ou para baixo. Não adianta. Mas quem é aquele que vai trazer equilíbrio para a sua vida? Quem? A pessoa de Jesus Cristo. Ele vai trazer equilíbrio. Ele vai curar você. Ele é o único que pode fazer isso. Então, agora, para uma pessoa ser diagnosticada com depressão, ela tem que ter um conjunto. São várias coisas aqui. Eu já disse aqui no nosso primeiro estudo, nós falamos sobre Jesus, quando ele passou por um quadro de aflição, de medo, de angústia, de pavor, de sofrimento. E por que ele passou por isso? Porque ele tinha que sentir na pele dele o que é um sentimento de depressão. O que é uma ansiedade. Para quê? Para nos socorrer hoje quando a gente passarmos por ela. Oh, coisa linda. E o nosso texto base foi quando o escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ou com confiança diante do trono da graça de Deus. Para quê? Para recebermos graça, misericórdia e socorro. Você está precisando de socorro? Vai diante do trono da graça de Deus. Vai diante do Senhor. Não estou dizendo que se você está com problema de depressão, que você não precisa ir ao médico, que você não precisa tomar remédio, precisa. Nós vamos ver aqui, são vários estudos, nós vamos ver aqui que tem depressão que é física, tem depressão que é alma, tem depressão que é pecado, tem depressão que é maligna. Então você precisa sim ir no médico, você precisa muitas vezes para um psicólogo, para um terapeuta.
A gente pensa que o remédio, a graça comum que Deus usou para tratar conosco também. Mas antes de você levantar o pé de casa, você tem que, primeira coisa, diante do trono da graça de Deus, se colocar diante dele e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Então Jesus passou por tudo isso para nos socorrer agora. Isso é o maravilhoso. E nós vamos ver na história da igreja vários homens que tiveram problemas com depressão e problemas terríveis. Eu só quero lembrar vocês de 3. O pastor John Piper escreveu um livro, O Sorriso Escondido de Deus. E nesse livro ele vai tratar de 3 homens que tiveram depressão profunda. Primeiro homem de Deus, John Bunyan. Já ouviu falar de John Bunyan? Escreveu O Peregrino, o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. John Bunyan escreveu vários livros. John Bunyan tem livros que estão saindo agora. Eu estou com 3 livros ali na minha sala que foram lançados recentemente, de um homem que morreu há 350 anos atrás. Inclusive um que fala da parábola do rico e Lázaro. Depois que eu li aquele livro, eu nunca mais na minha vida, e eu falei: tomara que vá para o inferno esse miserável desse presidente, desse coisa. Ele dá uma ilustração do inferno naquele livro que você fala: meu Deus, você não quer o inferno para ninguém, pior pessoa do mundo. E John Bunyan teve depressão profunda. E nesse livro ele trata do segundo homem de Deus que teve depressão, David Brainerd. Ele foi um missionário, ele trabalhou entre os povos indígenas, morreu aos 29 anos de tuberculose. 8 anos de conversão. O que esse homem fez, é que o tempo aqui é o que esse homem fez em 8 anos, muitos cristãos e muitos missionários não fazem numa vida toda. Mas teve também depressões terríveis, problemas com depressão. William Cooper, outro que ele trata nesse livro também, ele era conhecido como o poeta do novo avivamento religioso, que foi liderado por John Wesley e George Whitefield. Um homem que escreveu vários cânticos, nós cantamos cânticos dele. Um dos cânticos bem conhecido do cantor cristão, Achei a Fonte de Carmesim, foi escrito por esse homem, o cantor cristão 281. Um homem que tentou suicídio 4 vezes. E o mais famoso é o príncipe dos pecadores, Charles Spurgeon. Teve depressões terríveis, a ponto de ter que ser acompanhado. Nós encontramos vários personagens bíblicos que atravessaram hoje o que nós podemos chamar de depressão. A palavra depressão você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar vários sinônimos, vários sentimentos que vão bater hoje com a depressão. Outro dia nós vamos mexer com isso. Você vai encontrar isso em Jó, em Asaf, em Salomão, em Elias, em Pedro, em Paulo, em Caim, nos 2 discípulos de Emaús e tantos outros. E à medida do possível nós vamos estudando cada um deles. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, não me entenda mal, não é porque esses homens passaram por depressão que é necessário que todo cristão passe por depressão. Porque quando eu começava a falar com os pais aqui, o irmão chegou a estar sentado e falou: rapaz, eu estou com medo porque eu nunca tive depressão, quando que vai vir? Rapaz, calma aqui. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não estou dizendo que todo cristão, no mundo nós vamos ter tribulação, no mundo não vamos ter aflição, isso é vero. Agora, e eu não estou querendo dizer aqui que todo cristão vai ter que passar por uma crise depressiva. Misericórdia. Mas que nós tivemos, sabe por quê? Porque é pregado hoje, agora o povo está começando a acordar um pouco, mas isso lá atrás, que crente não tem depressão, crente não fica doente, crente não é roubado, crente não passa por nada. Rapaz, não fala um negócio desse não.
A palavra de Deus, ela não só fala sobre a depressão, como ela também apresenta um grande número de pessoas que lidaram com esse problema, com essa doença. E eu queria ler com a igreja 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. Meu Deus, o horário hoje... 1 Timóteo 6, de 6 a 10, o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo uma coisa aqui, que eu creio que aqui vai ser, esse texto aqui, você precisa ruminar esse texto, como eu disse da outra vez. Esse texto aqui, você precisa debruçar em cima dele, porque ele vai, 1 Timóteo 6, de 6 a 10, ele vai tratar aqui desse problema da depressão. Esses versos aqui, meus queridos, nós temos aqui a causa de muitas pessoas entrarem em depressão. Preste atenção. Muitas pessoas entram em depressão hoje por causa disso daqui. Disso o quê? Vamos lá, 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, tem uma versão que diz, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, volto a dizer, nesses versos aqui, meus queridos, nós vamos encontrar a causa de muitas pessoas hoje estarem depressivas. O que esse texto está falando? Primeira coisa, falta de contentamento. Segunda coisa, amor ao dinheiro. Os que querem ficar ricos. E se eu perguntar aqui, quem aqui não quer ficar rico? Se você levantar a mão, eu vou ficar meio duvidoso. Então hoje, com a graça e com a misericórdia de Deus, eu quero tratar hoje com os irmãos essa questão essa cobiça, essa falta de contentamento que o ser humano tem. Nós vamos ver hoje na vida de um homem que ele disse assim, tudo que os meus olhos viram, presta atenção, tudo que os meus olhos viram e cobiçaram, eu não os neguei. Ele começa o livro dele, Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Você conhece Bíblia, cara? Você conhece, a letra você conhece, eu também conheço. Um homem que teve tudo que os seus olhos viram e cobiçaram. O livro de Eclesiastes, eu queria desafiar você a ler pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez. O pastor que teve aqui esse último agora, ele falou para ler uma vez, ele lê uma vez por mês. Eu queria dizer, são 12 capítulos. Ah, se nós lêssemos o livro de Eclesiastes. Mas ia dar uma guinada na nossa vida, meus irmãos. Você quer dar uma melhorada na sua vida? Deixa eu falar igual o caipira agora. Você quer dar uma melhorada no ânimo aí? Começa a ler Eclesiastes. Ele termina no capítulo 12 dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Poxa, mas que exagero, tudo. O que é vaidade? O que é vaidade? Correr atrás do vento. A hora que tiver um vento, sai correndo e tenta grudar no pescoço dele. Vê se você pega ele.
Sabe o que é vaidade? É peneirar fumaça. O pastor Glenn disse aqui uma vez. A hora que tiver uma fogueira lá, pega uma peneira e começa a peneirar fumaça. E aí você fala para mim quanto de fumaça você peneirou. Meu Deus do céu. Então esse homem que disse, tudo que os meus olhos viram, tudo que os meus olhos cobiçaram, eu não os neguei. Esse homem, Salomão, vai dizer no final da vida dele, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Já passou pela sua cabeça, se você tivesse um pouquinho mais de dinheiro, você seria uma pessoa mais feliz? Já passou ou não? Hã? Já passou pela sua cabeça, se você tivesse aquele carro, você seria um pouco mais feliz? Aquela casa, aquele marido, olha para o teu e agora, fala esse traste aqui, ou não fala isso seu marido. Aquela mulher, você seria mais feliz, meu querido, minha querida? Já passou isso pela sua cabeça? Muitas pessoas, se não todas as pessoas, sofrem com isso. E o descontentamento é um grande causador de sofrimento e esfriamento espiritual. Presta atenção, o descontentamento é um grande causador de sofrimento e esfriamento espiritual. Sabe por quê? Porque o descontentamento vai levar você e eu, sabe a fazer o quê? A viver uma vida de reclamação, de lamúria, de murmuração. Ah, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu fizesse, que começa. E o grande problema aqui é a comparação que a gente começa a fazer também das coisas. Eita, isso aqui é terrível. Onde, meus queridos irmãos, está a verdadeira fonte de contentamento? Fala para mim. Jesus Cristo. Ele é a grande fonte de contentamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 16, 11. Vamos pegar aqui alguns textos. Salmo 16, 11. Aonde há plenitude de alegria. Salmo 16, 11. Tu me farás. Salmo 16, 11. É o bom da Bíblia de papel que você está escutando as páginas ainda. Aí a gente espera mais um pouquinho aqui. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Quem que vai nos fazer ver os caminhos da vida? Lembre-se que lá em Provérbios ele diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Quem que nos vai fazer ver os caminhos da vida? O Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha visão. Quando Paulo ora para os Efésios, do capítulo 1 de Efésios, ele faz uma oração esquisita. Ele fala assim, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Então, é o Senhor que me vai fazer ver os caminhos da vida, e na presença do Senhor, a plenitude de alegria, e a destra dele, delícias perpetuamente. Onde você está buscando alegria? De onde que eu estou buscando alegria? Aonde que está a alegria? É na presença do Senhor. Olha o Salmo 30, 11. Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, versículo 11. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. O que é uma dança alegre, meu Deus? Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de minha tristeza e me cercaste de
Alegria. Você quer ler uma carta, eu sempre falo dela aqui, que transpira alegria, a carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos um autor que ele fez um estudo da carta dela, falando dos 4 ladrões da alegria. Uma carta que aparece 19 vezes a palavra alegria. Alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. No Márcio Mizobuti aqui, na Vanessa, de vez em quando ele dá uma alegria, eu sei. E você também dá uma alegria. Mas de vez em quando, dá umas... Você faz... Hoje eu cheguei em casa, a mulher... As cadeiras tudo afastadas. Falei, o que aconteceu aqui? Aí eu acho que vai ficar melhor sem o tapete. Falei, mas comprou o tapete, estava aí faz tempo, mas vamos puxar. Aí eu comecei, aí ela, não, então vamos. Puxamos o tapete, olhamos, aí, para mim, gente, homem, tapete, homem. Eu falei, vamos esperar a Vanessa chegar, e aí vamos ver a opinião dela. Ela chegou, falou, vamos tirar, não ficou, aí vamos lá, tiramos, e ruma, e coisa, e a alegria está lá agora, tirou o tapete, a alegria está ali. Mas quem é que vai mudar a nossa alegria? Quem que vai nos cercar de alegria? Olha o Salmo 51, 12. Salmo 51, 12. Aonde precisa estar a minha alegria, a sua alegria, meu querido? Salmo 51, 12. Olha o que o salmista diz aí. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Restitua-me, Senhor, o quê? A alegria da tua salvação. Eu tenho que ser alegre, não porque eu tenho o que eu tenho. Porque o que eu tenho, eu posso perder a qualquer minuto. Nunca vi caixão com gaveta, nunca vi velório com caminhão de mudança atrás. Você já viu? Eu nunca vi. Um dia eu estava pregando numa fazenda e falando para o funcionário, achei um parafuso velho enferrujado lá, eu falei, quando o dono da fazenda aqui morrer, ele não vai levar essa porca velha enferrujada aqui. E você também não vai levar nada. E eu tenho que ser alegre, sabe por quê? É aquilo que disseram os discípulos quando vieram para Jesus, Senhor, até os espíritos se submetem a nós. O que Jesus disse para eles? Alegrem-se, não porque espírito se submete, alegre-se, sabe por quê? O teu nome está rolado, cara, o teu nome está escrito aonde? No livro da vida. Para com essa cara de murmuração, de reclamação aí. Mas eu quero casar. Você quer casar, filho? Ele arruma casamento para você. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Será que ele não pode dar condição para você, não? Será que ele faz acepção de pessoas? Ele só deu para mim? Ele dá, ele cuida. E o que eu faço? Faz o que ele está falando aqui na palavra dele. Busque em primeiro lugar o quê? O reino dele, a justiça dele, e as demais coisas ele vai o quê? Acrescentar. Ele é a presença dele. Senhor, restitua-me a alegria da tua salvação. Eu tenho que ser alegre, não é porque eu tenho coisas, eu tenho que ser alegre porque eu tenho uma eterna salvação em Cristo Jesus. Ele já executou lá na cruz do Calvário essa salvação para mim. Eu estou crucificado com Cristo, como diz a palavra, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou salvo. Tem uma alma que está toda poluída, tem uma alma que existe um acúmulo de maldade, tem uma alma que está cheia de abuso e está cheia de coisas, mas aquele que salvou o meu espírito, ele está salvando a minha alma, dia a dia. E um dia ele vai salvar esse corpo, que ainda o pecado habita nele. Esse corpo envelhece. Ontem eu estava com medo de ir hoje. Eu falei, se eu tiver que pregar de cadeira de roda na igreja amanhã, o culpado é os irmãos aí, os pais lá, a outra dando risada lá. Vamos jogar vôlei lá com os adolescentes, e joga uma rodada e joga outra, e aí ficaram impressionados com a minha arte de vôlei, das técnicas, e ficaram brigando, quero o pastor no meu time, e o outro não, quero no meu time. E eu falei, gente, se for para brigar por causa de mim, eu vou sair do time. Eu vou ficar de fora.
Eu não tenho culpa, eu só tenho esse dom de bater na bola e acertar. Ué. Mas eu tenho que ser alegre porque eu fui salvo em Cristo Jesus, meu irmão. O Mário Rocha disse isso aqui de manhã. Aliás, quem não ouviu o estudo do Mário, ouça. Um estudo evangelístico. Um estudo aqui, ó, na palavra. O Mário disse aqui, a nossa alegria tem que estar na nossa salvação. Senão nós estamos perdidos. Agora, a falta de vida com Deus tem levado muitas pessoas a buscarem e a se satisfazerem com toda sorte de pecado. Querer ficar rico a todo custo é pecado. Querer ficar rico a todo custo é pecado. Você não sabe o que Provérbios 10, 22 diz, não? Que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor vai enriquecer e não vai acrescentar dor. Tem uma versão que diz assim, a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Oh meu Deus, eu quero andar na tua presença, Senhor, eu quero aprender de ti. Aliás, Jesus mandou aprender de quem? Dele mesmo. Querer buscar qualquer tipo de prazer ou riqueza fora de Deus é pecado, porque é nele que nós vamos encontrar todas as coisas. Já disseram que existe um vazio no coração do homem do tamanho de quem? Do tamanho de Deus. Então um versículo que me assusta lá em Jeremias, quando ele diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e depois foram cavar cisternas rotas, cisternas podres, que não pode reter água. É só ele que pode, a gente fica buscando nisso, naquilo outro, não sei mais o quê. Quantas vezes nós achamos que vamos encontrar alegria, que vamos encontrar prazer nas coisas ou nas pessoas, e nós só vamos encontrar em uma pessoa. O maior engano, a maior obra maligna na vida de uma pessoa é achar ou pensar que vai encontrar prazer num caso. Eu lembrei dos velhos casos. O marido está tendo um caso. Eu vou encontrar prazer num caso, num adultério. Meu querido, minha querida, você só vai encontrar tristeza, angústia nisso. O verdadeiro prazer nós vamos encontrar somente na pessoa de Jesus Cristo. O maior engano, a maior obra maligna na vida de uma pessoa é achar que vai encontrar prazer nas riquezas. Você não vai encontrar. Você vai encontrar prazer no Senhor. E nós precisamos que a nossa mente seja renovada pela palavra. Porque aquilo que eu penso, eu sinto, aquilo que eu sinto eu vou fazer. Por que a Bíblia manda você pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro? Por que a Bíblia fala para você renovar a mente diariamente por meio da palavra? Porque tudo começa na mente. E aqui, meu amigo, se for tratado aqui, ela desce para o coração. E do coração para os pés, é um pulinho. É um pulinho. Então, Salomão foi um homem que possuiu tudo o que quis. Muito rico, muito famoso. Os likes dele, hoje o Mário falou dos amigos, né? Eu tenho 1000 amigos. Falou, rapaz, é possível o cara ter 1000 amigos? Não, nos Facebooks da vida aí é. Mas Salomão tinha likes e amigos, famoso, poderoso, o homem que tudo que ele queria ele podia fazer. Teve um padrão de vida que muitas pessoas sonham hoje, até mesmo se matam para ter. E ele vai chegar no fim da vida dele dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 2, vamos tentar dar uma corrida aqui. Eclesiastes capítulo 2, não houve nada que esse homem desejasse que ele não tenha possuído. Eclesiastes 2, de 1 a 11, esse homem provou de tudo, e no final da vida, alegria.
disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que me serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura. Presta atenção que Salomão se lança aqui aos vinhos, às extravagâncias, sem limite, para nada. Até ver o que era melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Quantos anos morreu a irmã Olga? A mãe da Sônia? 102. Você fala, nossa, sabe o que a Bíblia fala dos 102 anos? Poucos dias da sua vida. Tem gente que faz umas contas loucas. Deus me livre. Ele faz uma continha aqui de viver nesse mundo 70, 80, 90, 100 anos. Não, eu vou viajar, eu vou ver o mundo, eu vou fazer. E fica... E ele esquece que quando ele fechar o olho aqui, tem o quê? Uma eternidade. Ou na presença de Deus, ou no lago de fogo e enxofre. Eu não acredito no inferno, pois pode acreditar que a Bíblia fala, e muito dele, viu? Muito. Muito. Então ele está dizendo aqui, durante os poucos dias de sua vida, você já parou para pensar se você morresse hoje? Vamos infartar você hoje? Infarto é uma morte boa, né? Rápida, sem dor. Se você morresse hoje, tivesse um infarto aqui fulminante, você sabe para onde você iria? Você sabe para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação em Cristo? Olha. Você pode dizer, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo. Não brinque com a sua salvação eterna. A Bíblia diz, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, como foi o povo lá na provocação do deserto. A Bíblia diz, hoje é dia de salvação. Hoje é o dia de você olhar para aquela cruz e dizer, Espírito Santo, revela no meu coração que o meu velho homem foi crucificado com Cristo naquela cruz. Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, os olhos do meu coração, para que eu possa crer que eu morri, ressuscitei com Cristo e pela fé Ele é a minha vida. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem? Os que estão em Cristo, não é para os que estão da primeira igreja batista de Londrina, não. É para os que estão em Cristo. E se você não estiver em Cristo, você está perdido. Olha as obras que esse homem executou, versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Você presta atenção que ele se lança aqui a grandes projetos. Ele constrói casas, ele constrói vinhas. Tem uns irmãos aí que constrói casa e vende casa, e constrói casa e vende casa. Não estou dizendo que isso é errado, por misericórdia. Se Deus te deu condição, se Deus te deu capacidade para isso, você tem que trabalhar mesmo, você tem que fazer, você tem que construir. Mas lembre-se que o dinheiro você não vai levar nada e que o dinheiro precisa ser para a glória de Deus. Não fica acumulando, não. Senhor, o que eu faço com isso que o Senhor está me dando? Porque Deus pode enriquecer você assim, ó. Não está lá de dedos. Porque Ele vai dizer lá, não sei se nós vamos conseguir chegar lá em Ageu, meu é a prata e meu é o ouro. Deus, Ele pode enriquecer uma pessoa, se Ele quiser e se for para a glória dEle, do dia para a noite. Então, não fica apavorado. A maior riqueza que você tem, que você precisa ter, sabe qual que é? Cristo habitando em você. Mas esse cara aqui, ele se lançou. Olha o versículo 5, o que esse cara fez? Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Presta atenção. Esse homem criou um jardim tão grande que continha todo tipo de árvore frutífera.
Lembre-se que nessa tempo aqui da história aqui, construção de jardim e pomar era algo difícil e caríssimo. Mas ele edificou. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Olha só, o cara sem trator, sem construtora, ele fez um açude cheio de água para regar as coisas dele. Pensa num homem que teve o tal do dinheiro. O reservatório de água aqui era gigantesco. Versículo 7, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Olha aqui, o cara se lança a comprar escravo, a comprar escrava, para fazer todo tipo de serviço para ele. Compra boi, compra ovelha. Pensa num homem que tinha cacife. Versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Aí ele entra aqui nas delícias dos homens, mulheres e mulheres. O bicho acumula ouro e prata. A história diz que ele foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Ele se vestia de resplendor, possuía dinheiro suficiente para comprar tudo o que desejasse. Além do harém dele, essa delícia dos homens, que o próprio texto está dizendo aqui nas palavras dele, até Jesus lá em Mateus capítulo 6 vai dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Até Jesus cita a glória de Salomão, tudo que esse homem fez. Versículo 9, engrandeci-me e sobrepujei, de todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, perseverou comigo também a minha sabedoria. Olha aqui, ele está dizendo aqui que ele reuniu toda a fama que ele pretendeu ter, que ele teve. Nunca um rei Israel foi tão famoso quanto ele. Versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem previ ao coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meu Pai, tudo que os meus olhos desejaram, e não lhes neguei. Você imagina isso? Você poder comprar tudo que você quiser. Eu brinco com o pessoal que eu tenho um Hondinha Fit 2006, que eu passo as andanças aí, gastei uma fortuna nele, fiz motor, fiz suspensão, mandei pintar roda, botei som, não vendo ele por dinheiro nenhum, não vendo, vale 20 e poucos mil reais, mas se o Prisão chegar hoje aqui e falar, gostei da propaganda, eu pago 150 mil reais em cash no Hondinha. Você acha que eu não vou vender Hondinha? É o que Salomão está dizendo. Tudo que os meus olhos viram e cobiçaram, não está à venda. Não está à venda? Então eu vou comprar. Gente, pensa num homem. Mas ele vai dizer aqui, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol, não me aproveitou absolutamente nada. Nesses versos, Salomão questiona-se se a luxúria e os demais prazeres mencionados geram verdadeiramente vida ao coração humano, geram verdadeiramente alegria ao coração do homem. Toda a busca de Salomão revelou-se inútil e vazia. No final de toda a busca por prazer, Salomão encontrou apenas o vazio.
Sua conclusão é que as alegrias e os prazeres deste mundo de nada valeram e são loucura. Sabe, o maior investimento que você pode fazer nesse mundo não é bolsa, não é dólar, não é o raio que o parta. O maior investimento que você pode fazer nesse mundo, sabe qual que é? Vidas para o reino de Deus. Ganhar amigos com dinheiro de origem iníqua. É você investir no reino de Deus. Esse é o maior investimento que você pode fazer. Não é exatamente isso que a maioria dos homens procuram na vida? Será que Salomão terminou sua vida como um homem feliz e realizado? A resposta é não. O verso 11 conclui: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Ah, a vaidade aqui, ó. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A grande conclusão que Salomão chega é que riqueza pela riqueza, prazer pelo prazer, sucesso pelo sucesso, tudo isso é loucura, é algo inútil e sem proveito nenhum. Por que Salomão entrou nessa crise existencial depressiva? Porque ele achou que as alegrias dele estavam nas coisas, em pessoas. Mas a verdadeira alegria está em Jesus Cristo. Leia esse livro uma vez por semana. As riquezas, os prazeres não têm poder suficiente para alegrar e resolver o problema do ser humano. Problema meu e seu, ou seu e meu, era ou é o vazio que está no coração. E eu preciso que Cristo venha preencher esse vazio. Que Deus, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ficou muito boa essa reforma, muito bonita essa reforma. Mas Deus, Ele quer habitar, sabe aonde? Em você e em mim. E Ele fez isso em Cristo Jesus. Oh, coisa linda. Contudo, quanto avaliei tudo que as minhas mãos havia feito. Sabe o que esse homem fez? Ele parou para avaliar. Sabe aquilo que Jesus contou, aquela parábola do cara que foi construir uma torre? E aí ele falou que ele foi ver. E o rei que foi sair numa guerra, e ele calculou se com tantos soldados ele ia enfrentar um. Sabe o que ele fez aqui? Ele fez o que nós precisamos fazer, sentar e avaliar. Lembra daquele texto? Abra aí, 2 Coríntios 13:5. Ele fez um autoexame, ele fez uma reflexão. Graças a Deus que ele parou para isso. E graças a Deus que o Senhor foi tratar com ele também. Assim como tratou com Salomão, trata com você e comigo também. 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5, não tem? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Você precisa sair daqui hoje fazendo essa avaliação, esse exame. Que exame? Eu estou mesmo na fé? Jesus Cristo está em mim? Ou será que eu já estou reprovado? E não fique apavorado se você chegar à conclusão de que você não está na fé e que o Senhor não está em você. Olhe para a cruz. Por que o autor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus? Por que Paulo diz, glorie-se na cruz? Então olhe para a cruz e veja, pelos olhos da fé, que quando Cristo foi levantado lá naquela cruz, você foi levantado com Ele, porque eu fui. Ele foi crucificado numa cruz no chão, e Ele vai dizer lá em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que Ele atraiu lá na cruz? O meu pecado, o nosso pecado. Essa natureza inquieta que nós temos. Essa natureza que, se eu tiver aquela coisa, eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz em Jesus.
nesse cântico que nós cantamos aqui. Sem esse autoexame, nenhum ser humano é capaz de chegar a conclusões que ele chegou. Sem o autoexame e sem a revelação do Espírito, tá? Porque não adianta nada você fazer o autoexame se você não pedir para o Espírito vir sondar o coração. Você precisa pedir o Espírito Santo, ele que sonda mente e coração. Espírito, sonda aqui, vê se eu realmente estou na fé. A minha oração nessa noite, meu querido, é que você não durma em paz hoje. Que você deite na cama e, como eu tenho dito, fique igual bife na chapa, vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado, vira para o outro, até você se botar de joelho na cama e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Revela essa obra tão maravilhosa que o teu filho fez. Eu quero estar em Cristo, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero parar de depender das coisas desse mundo. Eu quero parar de buscar prazer nas coisas desse mundo. E eu quero encontrar o verdadeiro prazer que está em ti. Aí você vai ver que o Espírito Santo incomode você nessa noite. Salomão é um exemplo de ser humano que usou e desfrutou de todos os prazeres possíveis, inimagináveis, mas de maneira equivocada. O ponto positivo é que Salomão percebeu que estava fazendo era correr atrás do vento. Quando desfrutamos dos prazeres sem orientação de Deus, desperdiçamos nossa vida, corremos atrás do vento. A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Há uma necessidade inerente em todo ser humano. O desejo nasce de duas fontes: aquilo que o nosso corpo pede, ou seja, dos instintos naturais, e de todos os seres humanos, e aquilo que vemos na vida dos outros. E é principalmente por causa dessa segunda fonte aqui que começa a surgir as guerras. Onde que surgem as guerras e contendas que há entre vós? Senão nos prazeres que militam contra a carne. Você vê o irmão chegando lá com uma BMW nova, aí você olha para o teu Honda Fit, fala: ei rapaz, que carrão, irmão. Mas é tão fácil você chorar com os que choram, né? Mas é tão difícil você se alegrar com os que se alegram. Você dizer: ô meu irmão, eu tenho orado para Deus abençoar a tua vida. Lembre-se que Deus mudou a vida de Jó quando este orava pelos amigos, pelos outros. Para de olhar para esse umbigo teu aí e começa a orar pelos outros. Começa a ver o que Deus está dizendo aqui. Então, de onde que começam essas guerras? Eu começo a olhar para o outro. A cobiça é o casamento que fazemos entre a gratidão e o cemitério. Presta atenção, a cobiça é o casamento que fazemos entre a gratidão e o cemitério. Quando você mata a gratidão, nasce a cobiça. Olha que frasezinha boa botar lá no caminhão. A cobiça é o casamento que fazemos entre a gratidão e o cemitério. Quando você mata a gratidão, nasce a cobiça. Por que a Bíblia diz assim: em tudo dai graças? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque uma pessoa grata é uma pessoa contente, é uma pessoa alegre. Se você não está contente com o seu, já que eu citei o meu aqui, se você não está contente com o seu Hondinha Fit 2000 e tanto, você não vai ficar contente se você ganhar a BMW último modelo. Porque o contentamento está numa pessoa. E Deus vai dizer lá em Ageu: minha é a prata e meu é o ouro. Volto a dizer, o Senhor, Ele pode nos enriquecer. Aliás, Ele já nos deu a maior riqueza, que é a pessoa de Cristo habitando em nós. E cabe a nós agora olharmos para Ele. Sabe por que vai acontecer? A depressão vai entrando. Você começa a ficar ali, remoendo, sofrendo, reclamando, e daqui a pouco nós estamos perdidos. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, meu irmão, e da minha também, para que nós possamos olhar somente para Ele. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui
ouvindo a Tua palavra, sendo confrontados pela Tua palavra. Pai, o Senhor sabe que o nosso coração é uma fábrica de ídolos mesmo. Mas a nossa oração, Pai, é que em Cristo Jesus esse coração pode ser trocado. E que em Cristo Jesus nós temos tudo, Pai, que nós precisamos, como diz a Tua palavra, que conduz a vida, a piedade. Por isso, Pai, volva os nossos olhos para a pessoa de Cristo. A Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E que Ele me faz deitar em pastos verdejantes, que Ele me guia às águas tranquilas e Ele refrigera a minha água. Pai, opera na Tua igreja nesse tempo do fim o contentamento, para que possamos viver nesse mundo de maneira justa, sóbria e piedosa, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.